Ok, pessoas, tudo bom? Hoje a gente está gravando o nosso 5º programa do Tecnodocast. Estou eu, Robson, a Lu, né, e a Lívia. Lívia Assis, a Lívia, gente. Parabéns pelo 5º programa do Técnico do Cast. Que legal que você e Robson e a Lu estão juntos nessa jornada. Se você quiser, posso te ajudar com algumas ideias. As últimas... Adorei. Pô, telefone. Não é para tu te manifestar agora. A Lívia Assis, a Lívia vem da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. A Lívia trabalhou conosco aqui nessa disciplina agora e veio conhecer mais da tecnodocência, né? Então a gente aproveitou o embalo e daí trouxe ela para falar com a gente. A nossa conversa de hoje, pessoal, é da onde vem, vamos dizer assim, essa ideia da tecnodocência. Ela é uma nova forma de fazer aula, é metodologia, é mais do que isso, não é? Por que tem esses princípios? Como é que a gente pode fazer uma coisa diferente dentro da sala de aula, né? Essa é que é a nossa ideia na nossa conversa de hoje. Então é isso. Feitas as apresentações, Lu, Lívia, dá um oi pro pessoal aí que está nos assistindo, ou vai nos assistir ainda. Tudo bom, pessoal? Olha, é sempre bom lembrar que vocês podem deixar, né, as mensagens de vocês lá nos comentários, falando sobre o que vocês pensam sobre tecnodocência, da experiência que vocês tiveram, para compartilhar com a gente esse momento também, né? Porque existem várias pessoas que já passaram não só pela disciplina da tecnodocência, mas também por várias outras frentes que a gente faz em relação a esse tema. Projetos de extensão, projetos de pesquisa. Então, quem tiver alguma experiência, traz pra gente, coloca aí nos comentários. Vai ser um prazer, né, estar conversando com vocês também sobre isso. E antes da Lívia falar, lembrando que se vocês tiverem assim, questões ou coisas que vocês acham que seriam legal a gente abordar aqui, pegando os anos de experiência, né, de todo mundo, sim, viu? Aí dê um toque. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Lívia Assis e estou estudando, né, sobre a tecnodocência, me apaixonei e me fez sair da Bahia, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, exatamente 1.140 quilômetros até a UFC para conhecer esses mestres. Muito obrigada, viu? Muito legal isso, né? Para nós, assim, foi um presente muito grande, né? Ter alguém de fora do Ceará que se interessa e se interessou tanto que veio para cá nos prestigiar, né? Então, muito obrigada, né? Eu espero que a gente esteja contribuindo, né, para essa construção, né, de pensar a docência de uma forma diferente, né? Que bom. Então, pessoas, o que vocês acham dessa questão da tecnodocência? É uma outra forma de fazer aula? Uma das questões nossas. É uma das coisas que a gente, desde o começo, conversava muito sobre a tecnodocência, assim. Mas a tecnodocência tem que ser uma metodologia. Aí eu falava assim, não pode ser uma metodologia, né? Tem que ser uma forma da pessoa olhar para a docência num formato diferente, entendeu? Entender, ter uma compreensão do que é docência de uma forma diferente, sem necessariamente fechar em um método que ela vai ter que aplicar em sala de aula. No entanto, depois de alguns anos que a gente pensou e trouxe todos esses elementos teóricos da tecnodocência, hoje a gente pode dizer que a gente tem um elemento da tecnodocência que é metodológico, sim. Tanto é que a gente está desenvolvendo aí uma sequência didática tecnodocente. Mas a tecnodocência em si, né, na minha compreensão, ela não é uma metodologia, né, mas é uma forma da pessoa pensar a docência diferente, né? O que tu achou, já que tu vivenciou isso e tudo? Para mim, há dois lados da moeda, porque antes de vir experienciar essa disciplina com você, estar de perto, eu tinha uma outra concepção. Então, eu creio que vai ser muito significativo a partir da minha escrita e eu vou mudar minha visão, porque ler, sentar com vocês, explicando o que vocês queriam falar é uma coisa e estar aqui na disciplina e ouvir o lado de vocês, o que vocês queriam propor, é totalmente diferente. Então, para mim, já abriu esse horizonte. Isso é legal, né? Porque assim, uma das preocupações que a gente tinha era assim, trabalhar com a ideia da mudança de paradigma, né? Então, a mudança de paradigma, ela
um pouco mais radical do que eu mudar uma metodologia que eu vou aplicar dentro de um território que já está definido, né? Que é a história do xadrez, né? Quer dizer, posso ser mega inteligente, mega tudo, mas eu sou obrigado a jogar com aquelas regras do xadrez, né? E a gente está questionando regras, né? Precisa ter as mesmas peças, precisa ter os mesmos quadrados, eu tenho que usar toda a minha criatividade em cima daquela coisa que foi imposta de regras, né? A gente acha que isso tem que ser mudado quando se pensa em termos de docência, né? Então é um outro paradigma, não é só uma mudança por inclusão, exclusão ou pendular, não, é uma coisa mais... E assim, né, a tecnodocência, muitas vezes as pessoas confundem e falam assim, a tecnodocência é uma disciplina, está vinculada só ao ensino, porque eu já fiz, né, essa disciplina e tal, mas a tecnodocência ela vem como um conceito mesmo, né, então não é só a disciplina, a gente colocou tecnodocência propositadamente, né, no nome da disciplina, no nome do projeto de extensão, no nome do projeto de pesquisa, no livro. Então, a tecnodocência está espalhada em vários produtos, né? Mas a questão da tecnodocência em si, o primordial é o que ela traz em termos de conceito, né? E isso tudo nasceu há alguns anos atrás, né? Eu diria assim que para mim, né, Luciana, ela veio muito em função da minha experiência que eu tive como aluna de licenciatura em matemática aqui na UFC. Então eu fiz a minha licenciatura em 1990 e terminei em 1994. Imagine, né? Muitos anos, mais de 30 anos, né? E eu percebi que nessa formação, né, eu estudava muitas coisas de matemática, completamente desvinculado de tudo que eu estudava da área de educação. Não sei se a sua formação em ciências biológicas continua assim, né? Então eu estudava didática, por exemplo, não era didática da matemática, era didática de uma maneira geral, né? E eu que ficava com essa incumbência de trazer a didática para a minha realidade em sala de aula, né? Aí o que aconteceu? Vendo tudo isso separado, estudando tudo isso separado, quando eu cheguei na sala de aula, eu não sabia como juntar a didática com a álgebra que eu tinha que ensinar, a didática com a geometria que eu tinha que ensinar, o que fazer, né? Então eu tive que me virar nos 30, como eu acho que todos os professores recém-formados têm que fazer, né? Para poder lidar com os alunos que estão lá na sala de aula. E quando a gente está em sala de aula, são muitas variáveis que a gente tem que dar conta ao mesmo tempo. E aí eu fiquei, durante alguns anos, vivenciando essa experiência, né, de juntar as informações, né, eu sozinha na sala de aula, né? E isso me veio à tona assim, como é que a gente pode fazer uma formação diferente para os professores, né? Para que eles saiam da universidade já com uma bagagem que eles podem estar trazendo para a sala de aula, né? Uma bagagem no sentido de saber conversar com uma pessoa de outra área, saber vincular os conteúdos de uma área com outra área, como é que se faz uma prática nesse sentido, né? Então, quando eu me vi novamente na universidade, falei assim, pronto. Então, acho que agora eu estou no lugar certo, né, para começar a pensar diferente, né, e trazer elementos que podem, de repente, solucionar esse problema, né. Não é uma tarefa fácil, né? A gente já está aqui há alguns anos batalhando, né, mas a gente enfrenta uma série de problemas, né, no sentido burocrático, no sentido financeiro, né, para que a gente possa fazer uma formação que dê mesmo, né, um cabedal, assim, de experiências, né, para que esses licenciados saiam daqui com uma formação mais próxima do que eles vão viver na realidade, né? Que é assim que a tecnodocência nasceu. Uhum. O que tu achou, Nília, assim, dessa pegada, assim, que nem tu falou agora, a didática que a gente estuda versus o que a gente pode, de fato, fazer, assim, né? Porque a tecnodocência a gente vai ter que dar umas cotoveladas para lá e para cá, né? Sabe, assim, vai ter que achar lugar no ônibus apertado para poder caber a gente a mochila junto, né? Então porque a instituição não é feita para esse nível de mudança, decididamente, né? Nos dizem assim para nós, você tem que criar novas metodologias, novas didáticas, mas nos dão um cercado, né? Literalmente uma caixa, né? E a gente pode mudar o que quiser desde que não saia dessa caixa. Então, e não sair da caixa é muito figurado, porque você pode, a gente mesmo sabe, se você ficar levando a meninada toda para o pátio, fazendo coisa nova, vai ter na hora no meu tempo era recreio, viu? Na hora do intervalo, né? Na hora do intervalo vai ter o papo assim, não, fulano não dá aula, tá toda hora lá,
ou está brincando com os alunos, a educação tem que ser séria, né? Só me lembro do Humberto Eco e o Nome da Rosa, né? Jesus Cristo não ria, né? Não podia rir porque senão perdia um negócio estranho. O que tu sente assim disso? Na licenciatura em Biologia não é muito diferente dessa realidade de antigamente, né? Que eu iniciei a universidade em 2019.2 e eu vejo dessa forma, é tudo desassociado. Então, ainda que a gente tenha dividido as partes específicas do curso e as partes pedagógicas, era para ter uma ligação entre eles e a gente não vê. E aí, quando chega nos estágios, que é um período bem curto também, a gente vê o baque e a pressão de tudo isso. Eu tive a oportunidade de fazer a residência pedagógica, então eu vejo que essa minha preparação para o futuro docente é totalmente diferente para aquele que só fez o estágio obrigatório, porque não dá tempo de experienciar a sala de aula em si. Então, eu acredito que essa nova forma de pensar a tecnodocência para a formação de novos licenciandos é muito válida, porque a gente sai com outra bagagem, com outra mente e sai mais preparado, né, para a sala de aula. Que a gente planeja o plano A, mas tem que ter o B, o C, o D. E eu acho que é por isso que eu entrei também na licenciatura. Eu gosto de coisas instáveis, que não me deixem em zona de conforto. E a sala de aula é isso. Não tem zona de conforto. Pronto, isso eu acho muito legal de pegar, sabia? E nós desenvolver um pouquinho, sabe? Porque se tu te sente confortável, é que nem o cara que faz seu mestrado, seu doutorado e diz assim, não, agora eu já sei de tudo. Bom, já sabe de tudo, então está começando a morrer de fato, né? Mas é a mesma coisa que você falou agora, tu usou a palavra confortável, né? Quer dizer, se a gente começa a se sentir muito confortável com essa aula da gente, alguma coisa não tá legal. Sim. Ou tu tá pegando e tá achando que os nossos alunos e alunas são sempre a mesma coisa, estão sempre do mesmo jeito, então eu posso usar sempre a mesma metodologia, né? Ou então eu vou impor a minha forma de funcionar e os outros 40, 50, 60, 70 que tem na sala de aula que se virem, né? Tem umas histórias dessa mesmo. Então não fica confortável. Ficou confortável, achou que sabe tudo? Nossa, começa a pensar muito o que está errado, né? Com certeza. E tem um aspecto da tecnodocência que eu acho muito interessante, e até depois, Lívia, você pode dar um feedback para a gente, como é que você se sente em relação a essas propostas que a gente faz. Mas é muito no sentido da gente estar desafiando os alunos, né? Então, o desafio é esse, né? Vocês precisam fazer isso, e agora está na mão de vocês. Bora trabalhar, né? E isso, para mim, é a gente vivenciar esse desconforto ou essa falta de certeza das coisas. Porque quando a gente coloca, né, a decisão para os alunos, né, a busca para os alunos, a criatividade para os alunos, a gente tem que estar suficientemente preparado para receber o que vai vir. E quantas vezes a gente recebe coisas que a gente nem imagina como professor, né? E se coloca assim, e agora, gente, eu não sei como é que a gente vai resolver esse problema, vamos pensar junto, né? Então, você acaba que também aprende nesse processo, né? E vive essa instabilidade o tempo inteiro, né? Um grupo pensa de um jeito, outro grupo pensa de outro, um tem um problema que está vivenciando aquilo naquele grupo, o outro já não tem, tá tudo, né, numa coisa assim, florida, né? Tudo maravilhoso, lindo, tá indo tudo bem. Então, assim, para mim, e até acredito que para nós na tecnodocência, né? Essa coisa do desafio, ela é fundamental. Como é que você sentiu, Lívia, sendo desafiada, né? Porque às vezes as pessoas não gostam, né? Elas se sentem muito abaladas, eu diria assim. Tiveram aulas aqui na tecnodocência que eu saí totalmente desconcertada, falando, meu Deus, eu estou estudando sobre isso, estou escrevendo sobre isso e cheguei aqui e não estou entendendo nada. Me causando essa desconstrução por dentro, eu falei, meu Deus, não sei nada. Então, isso é muito bom porque faz a gente sair da sala de aula com muita coisa na cabeça, com muitas dúvidas, e aí a gente lendo, conversando, debatendo, discutindo. Acho que fixa muito mais do que uma coisa que para mim passou desapercebido, muito fácil. Poxa, sabia disso que eles estão falando, para mim foi tranquilo. Então eu acho que eu não saio com tantas dúvidas quanto quando é um assunto que eu fico meio desconcertada. A docência tem que entender que precisa conviver com esse desconforto, com essa dúvida, com essa...
Porque aquelas certezas que a gente tinha vem lá dos seminários, entendeu? Quer dizer, pronto, tá lá, tava claríssimo, narrado na Bíblia. Então não tem não tem o que ser diferente, né? Aí depois passa para um cientificismo, vamos dizer assim, exagerado, né? Então pronto, e 2 mais 2 vai ser 4 e acabou, um negócio bem cartesiano no exercício da docência. E a gente está tentando mostrar que não é isso, né? Que tem um lado efetivamente técnico, tecnodocência, mas tem outro lado que é arte, que é outra coisa, né? Eu diria que um ditado que cabe bem agora aí, entender, se eu não tô doido pro ditado que eu vou falar agora, é o seguinte: eu acho que na docência, se te derem um limão, você tem que aprender a fazer uma laranjada. Entendeu? Às vezes não dá nem para limonada, entendeu? Você tem que fazer uma laranjada com aquilo, então você tem que acertar isso de alguma maneira. E isso é muito importante, né? E o que eu quero dizer com isso é que a gente tem que conviver com esse desconforto, porque esse desconforto, essa dúvida que a gente tem, isso que a gente se propõe a ter, entendeu? Muitas vezes a gente causa no aluno, e é só assim que a gente sabe que os cognitivistas dizem, né, que o fulano vai, de fato, construir alguma coisa diferente. Se não ficar desequilibrado, não rola, né? Desequilibrado, essa é a palavra. Pronto, é isso mesmo. E muitas vezes a gente, depois de alguns anos de prática, eu não sei se vocês todos que estão assistindo, estão participando, já têm assim, uma certa idade de prática em sala de aula, né? Só eu tenho 30, o Robson tem 40, né? Junta aí, daqui a pouco dá uma, né? 100 anos, né, de experiência, mas é muito interessante porque a gente já consegue ver no rosto, né, dos alunos os pontos de interrogação, né? E aí você nota quando a pessoa está desequilibrada. Aí você fala assim, não se preocupe, é normal. Aceite o seu desequilíbrio, né? Aceite, abrace, né? Porque faz parte do processo de aprendizagem. Porque na nossa experiência, né, como estudante, a gente vive em busca de mostrar o quanto a gente sabe, né? Porque a gente precisa mostrar, tem que tirar a nota boa lá para poder passar, né? O professor tem que explicar muito bem para poder permanecer na sua escola. Isso, e às vezes até os alunos cobram isso do professor, né? O professor que não está explicando, fazendo aula expositiva, não é professor, né? E a gente quer quebrar com esse paradigma, né? Eu acho que meio que a gente consegue fazer, né? Algo nesse sentido. Mas a gente vê essas interrogações, né? E aí, até ensinar para a pessoa que aprender, né, faz parte essa coisa do desequilíbrio. A gente precisa aprender a conviver com isso e aceitar, porque se a gente está se desequilibrando, se o negócio, meu Deus, eu acho que eu não sei de nada, então pronto, ótimo, você está no processo, né? Então você entrou no processo e está vivendo isso, daqui a pouco você se reequilibra e é muito bacana, porque no reequilíbrio é que as conexões, né, da estrutura cognitiva, elas se formam e se fortalecem. Então, vale muito a pena esse momento de desequilíbrio que a gente precisa aprender a lidar, né? Porque muitas vezes emocionalmente a gente não consegue. Eu acho isso também. E lá então, o pessoal está propondo assim lá na Ciências Biológicas, é o nome? Ciências Biológicas. Legal. Não tá. E quando eu descobri a tecnodocência foi até um evento nacional, o ENALIC, o Encontro Nacional das Licenciaturas, que eu fiz um mini curso. Eu já tinha em mente que eu queria fazer alguma coisa relacionada a jogos manuais, porque eu sou muito boa no manual, mas como eu disse, eu não gosto de zona de conforto. Eu falei, eu preciso acompanhar essa nova geração, preciso entender mais sobre a tecnologia, e achei a tecnodocência. Entendi. Fiquei maravilhada. Então, minha proposta de pesquisa lá na UFRB é justamente mapear como esses professores lidam com a tecnodocência, porque nós, principalmente recém-formados, somos muito cobrados quando chegamos em sala de aula em trazer inovações, tecnologia, e a gente não aprende isso durante a graduação. Então, até um data show mesmo, a gente não sabe ligar. O que pode. A gente não tem essas instruções. A gente tem até uma disciplina de informática, mas é totalmente diferente do que a gente vivencia na sala de aula. Então a gente acaba aprendendo mesmo lá no sufoco, no desespero, na hora. Nossa, que coisa interessante. Agora a Lívia falou um negócio que eu ainda não tinha me ligado, viu? Mas vou passar a me ligar, sabia? O quanto pode ser importante para o pessoal novo que está entrando a ter algum momento, alguma parceria
das licenciaturas com esse pessoal que trabalha mesmo com, sei lá, engenharia elétrica, eletrônica, alguma coisa que ensine o pessoal a dizer assim, ó, ligar um computador é assim, fazer assim, assado, ou então criar cursos com os próprios alunos, ó, quem é de vocês que sabe instalar, desinstalar um Windows, quem é de vocês que sabe mexer com cabo daqui e dali, são coisas muito fortes que estão na base da história, né? Então é como se a gente travasse, porque pega uma câmera dessas, gente, e o cara não sabe como ligar, nem ao menos ligar, mesmo que ele não saiba grandes regulagens, né? Isso tranca o cara de usar na hora, até porque ele vem numa cultura de que ele precisa chegar na frente dos alunos dele e saber tudo. Eu já, graças a Deus, eu passei por essa fase já faz alguns anos. Eu chego com os meninos assim, olha, alguém daí sabe mexer nesses negócios aqui, bem mexido? Ah, eu sei. Digo, bora, então vamos tentar. É desse jeito. Porque não tem mais aquela necessidade de ficar provando para eu mesmo ou ficar querendo provar para outro o quanto eu sei mexer no telefone. Eu pergunto logo, que alguém daí sabe fazer isso? Aí a gente usa, entendeu? A minha função é muito de querer fazer essa troca, que tem a ver com os princípios, né? Que a gente tem dois, né? Dois eu acho muito forte. Agora, professor e aprendiz. Isso, tem um aspecto que a Lívia falou que eu achei muito interessante, que é muito semelhante aqui na UFC, né? Eu fiquei até curiosa, porque aqui na UFC a gente já fez um levantamento para saber quais são as disciplinas, né, nos cursos de licenciatura que são ofertadas com esse viés tecnológico, né? E a gente descobriu que tem uma disciplina, que é a Informática Aplicada ao Ensino de Ciências, que é ofertada apenas para Biologia, Física e Química, que é obrigatória. Sim. As disciplinas de informática, quando existem, mesmo porque esse nome informática já está meio assim em desuso, né? Mas quando existem, são optativas, né, para os cursos de licenciatura. Quando existem. Então, a gente fica assim, como é que a pessoa se prepara para estar em sala de aula diante dessa demanda, né, que existe, é real, né? Lá na Universidade Federal do Recôncavo Baiano, como é que essa questão das disciplinas é desse jeito também? Tem disciplina obrigatória, optativa? Sim, a gente tem disciplinas obrigatórias, pedagógicas, específicas da área, e temos optativas também. Porém, essa única disciplina que fala sobre tecnologia é a informática. Informática aplicada à biologia. Só que a gente não vê essa ligação, a gente vê o básico. Fica só na discussão teórica. Mas assim, é de assuntos da biologia ou de assuntos da informática? Da informática. Eles colocam o nome para a biologia, mas não é da biologia. A mesma coisa da matemática lá. A gente tem matemática para a biologia, mas não é nada aplicado à biologia. Então quer dizer que vocês não estudam softwares que foram disponibilizados gratuitos para serem usados por biólogos na aula? Nada disso, não aprendi nada disso lá. O que eu aprendi foi por fora. Buscando em minicursos, em eventos, eu na minha formação, Lu, assim, ó, na minha formação que passa por essa coisa da filosofia política, do Michel Foucault, assim, eu não acredito, sinceramente, eu não acredito que isso seja engenho, sabia? Eu não sei se eu estou ficando mais antigo e aí estou ficando mais vinculado com essa coisa de teorias da conspiração, não sei, mas sabe, eu não acredito como é que os caras montam uma sala de aula, gente, assim, para 40, 50 alunos, que nem a gente viu, e a televisão que os alunos iriam olhar para estudar, imagina, tem 40 adolescentes aqui sentados olhando para uma televisão numa sala de aula enorme, 32 polegadas. O cara nem enxergava a TV lá no canto da sala direito, quanto menos o que estava passando. Mas isso foi na década de 90. Sim, mas agora, tu viu qual é a TV que tem agora? Passou de 32 para 40 polegadas. Devia ter um troço com um cento e não sei quantas polegadas. Está projetando para uma turma, gente. Sim. Quando tem, né? Quando tem. Exatamente. Então, quer dizer, eu na minha cabeça, isso não é ingenuidade, sabia? A gente monta o currículo para continuar sendo, e aí eu vou lembrar de um cara lá do passado, não vou nem falar o nome, vocês é que tentem lembrar, do lance da aparelho ideológico do Estado, né, de fato, né, quer dizer, vamos continuar assim, porque a televisão de 32 polegadas, ela não é cotada como uma televisão de 32, ela é cotada como uma televisão de sei lá eu quantas polegadas, né, entendeu? Ou seja, ela é um pouco mais cara do que seria, né, então é muito estranho isso, é muito estranho, como é que pode? Eu fico doido, até hoje eu fico indignado com esse negócio. Vou te dar uma notícia, tu é de 2019, a Lu dos anos 90, né? Eu sou um pouco mais... Não, eu, assim... 90 até 94, em não foi? De formação, né? Pois eu tinha a mesma coisa no final dos anos 70.
a mesma. Agora tu vai me dizer que com 40 anos o pessoal, ninguém notou isso, só a gente aqui que está notando isso? Conversa. Com certeza. Isso é planejado. Eu não acredito. Algum princípio lembra da tecnodocência que bate com essa ideia de uma forma bem legal, que poderia fundamentar bem? A tecnodocência tem os seus 10 princípios, né? Eu acho que todos eles estão interconectados. É muito difícil você falar de um sem falar do outro, né? Eu acho que eles estão muito assim imbricados. A gente começa lá com a ideia do professor aprendiz, e eu acho que essa coisa do professor aprendiz é muito significativa, porque é aquilo que eu falei logo no início, né? A gente coloca os alunos para fazer, para construir, que tem a ver com outros princípios. Está aqui, ó, o princípio 3, ó, a construção do conhecimento, o princípio 8, que é o desenvolvedor consciente. Então, tudo isso tem a ver, né, com as ideias de construção, né? Então, a gente coloca os alunos para fazerem isso, mas ao mesmo tempo a gente fica lá auxiliando esses alunos nos problemas que surgem. E os problemas são reais, né? Eu não consigo planejar um problema que um grupo vai ter, né? Um grupo interdisciplinar ainda, né? Não sei. Então eu tenho que estar preparada para receber. Eu falei assim, e agora, né? No seu grupo mesmo, né? A gente estava lá com uma situação de que precisava fazer vídeos para se trabalhar com Libras, né? Mas não se conseguia colocar esses vídeos dentro do Twine, que era o software que vocês tinham escolhido para fazer o livro-jogo. E quais eram as áreas do grupo da Libras, ciências biológicas e dança. E dança. Então, um grupo ótimo, bem diferentão, né? Assim, porque tem 3 áreas completamente diferentes. E os professores atuando juntos, na mesma hora, né? Juntos, tá. Isso. E 3 pessoas só, porque fazer interdisciplinaridade com 5, com 6 dá muito mais trabalho, né? E às vezes a gente não consegue atingir, né, esse nível interdisciplinar, mas no grupo de vocês deu certo, né? Porque tinha pessoas interessadas, muito dedicadas, né? Todos 3, e eu diria que por ser 3, eu acho que facilitou o processo, né? Se tu não entrar com a ideia de aprendiz, se tu não entrar com a ideia de aprendiz num grupo onde tu tem dança, Libras e biologia, aí não dá certo, porque... Porque eu mesma sou analfabeta em Libras, eu sinto muito dizer isso, mas é uma realidade, né? E não é uma realidade que seja só minha, talvez, né? Muitas pessoas não têm ou não tiveram a oportunidade de entrar em contato com pessoas dessa área do conhecimento, ou pessoas surdas mesmo, né? Então, o que acontece? Com o Lucas, eu falei assim, como é, Lucas, isso, né? Como é isso? Aí ele me explicou como é que funciona, como é que a Libras funcionaria dentro da escola, por exemplo, né? Como funciona dentro da universidade. Falei, tá, pronto, entendi. Quer dizer, eu como professora, né, tive que me colocar mesmo como você coloca com os seus em relação às tecnologias, né? Eu não sei, me explica, né, para eu poder entender, para eu poder te ajudar, né? Então, a gente teve essa situação, né? Eu falei assim, como eu vou colocar vídeo no Twine, né? Que é um software utilizado para o desenvolvimento de livro-jogo, né? Não sei. Então, tá bom. Não sabemos, vamos ter que aprender mais sobre HTML. Tem tempo? Não. Então, vamos para outra alternativa, né? E aí a ideia foi fazer um livro-jogo dentro de um apresentador de slide, né? Pode ser um PowerPoint, no caso foi no Drive, né? Sim, foi no PowerPoint. No PowerPoint? Pronto. Então, eu entendi. Entendeu? A gente teve que usar uma outra ferramenta, entendeu? Para um outro artefato tecnológico, para que a gente eles pudessem fazer, né, a coisa acontecer. E isso foi um diálogo, né, que a gente instituiu, né, comigo, com o grupo, e a gente conseguiu chegar a um denominador comum, ou seja, nem eu tinha resposta, e eles tampouco, né, sabiam como resolver, mas tinham um problemão na mão, né, e todos com vontade de fazer a coisa acontecer. Então, né, colocar essa ideia do professor aprendiz, para mim, é uma coisa fundamental, não tem como ser diferente disso. A gente está na sala de aula, acabou. Você colocou os alunos para serem desafiados, acabou. Você também
está aprendendo junto com eles, entendeu? Porque como a gente fica coordenando os grupos, né? Então a gente fica sabendo do que cada um ou cada grupo está precisando. E aí cada grupo, não tem cada cabeça uma sentença? Cada grupo também, né? Tem o seu problema, a sua vivência. Não é fácil, né? Eu sei que não é fácil conversar com outras áreas de conhecimento, assim, é uma das coisas que nos artigos mais aparece. A Lu sabe disso também, né? Porque assim, é o calcanhar de Aquiles quando você vai trabalhar de forma interdisciplinar. São caras assim de nível altíssimo de pesquisa no Brasil que não conseguem estabelecer uma linguagem entre eles. Entende? Então juntou lá o físico com o cara da medicina e os dois caras muito top de linha, eles passam 1 ano, 2 anos tentando, às vezes grupos institucionalizados, como a gente já soube, né, de outras universidades, se desmancham porque chega num ponto que o cara diz assim, cara, eu não consigo conversar com o fulano. A gente é muito feudal, no sentido da mentalidade do meu feudo de conhecimento, e a gente precisa abrir isso. E de fato eu só vim entender o que é a interdisciplinaridade não no meu período de formação, de graduação, aprendi aqui nessa disciplina, porque é muito incentivado essa interdisciplinaridade, você se envolver com outras disciplinas, mas eles falam que é você sozinho, e eu aprendi que aqui não é possível fazer interdisciplinaridade você sozinho, tentando aprender outras áreas do conhecimento, porque cada um estuda aquilo que ele pretende, né, se formar. E aí precisa de um grupo. Não é isso, é super óbvio se tu parar pra pensar, porque imagina. É epistemológico. Exatamente, quando você faz uma interdisciplinaridade só você vai fazer uma coisa só de misturar conteúdos. E a educação, a docência, melhor dizendo, não é só conteúdo, é a pessoa, são as ideias, são as histórias de vida, é o contexto onde tu está inserido, entendeu? Então como é que tu vai fazer? Tu teria que ser que nem aquele filme do Fragmentado, teria que integrar figuras de... Aí pronto, é psiquiátrico o problema, então tem que ser com outras pessoas, a não ser que você diga assim, não, para mim eu sou centrado no conteúdo. Aí você vai fazer, sei lá eu se pode chamar assim, uma interconteúdistação, sei lá eu como é que vai se chamar esse negócio. Mas com certeza não é uma pessoa, não são pessoas diferentes. Nem inter, eu acho que seria intra. Isso, intra, é verdade. Né? Então na universidade a gente vê isso, uma deturpação do conceito. Isso, mas eu acho que isso também é de caso pensado, sabe? Porque com certeza, se você pensar economicamente, não sai muito mais barato se você tiver um professor para cada 50, 60 alunos? Por que você colocaria numa sala de aula 3 professores de áreas diferentes para atender o mesmo número de alunos? Né? E fora que assim, né, para a gente fazer um trabalho interdisciplinar, a gente não usa 1h40. A gente passa a tarde toda aqui fazendo o trabalho, né? Isso aí mudam as relações de horário, né? Exatamente. E portanto curriculares. Exatamente. Então é uma quebra de paradigma mesmo que eu acho que a tecnodocência traz, sabe? Uma ruptura com o que já está instituído, né? Um professor em uma disciplina se aproxima demais quando tu para pensar lá com um negócio aquele lá assim, tem uma linha de montagem e um supervisor que supervisiona 50. Então cada um aperta o parafuso 40 graus na virada da chave. Agora já vai botar robô, né? Então na verdade é um operador de robô que vai estar lá na frente. Mas essa é uma ideia muito industrial, né? E a ideia industrial nos leva a pensar em tratar os 40 que estão dentro da sala como sendo uma coisa só. Não tem as divergências, assim, o fulano comeu uma brincadeira, um acarajé muito apimentado e ficou com dor de barriga. Não, isso não me interessa, entendeu? O que me interessa é que você está lá na sala de aula e tem que cumprir aqueles 50 minutos, tem que fazer, é a linha de montagem mesmo, assim, a linha de montagem de pessoas, né? Muito doido isso. É isso mesmo. Dá trabalho e tem que mudar, e é uma forma de lutar para mudar as relações de poder entre as pessoas dentro de uma escola, as relações de currículo, de hora, de tudo. Não é isso? E tem um aspecto da tecnodocência que tem a ver com a interdisciplinaridade, que é assim, na nossa definição a gente coloca que a interdisciplinaridade, assim como a trans também, elas duas vêm como uma base epistemológica da tecnodocência, e de fato é assim. E a gente tem um dos princípios que trata sobre a interdisciplinaridade e a trans, né? Mas é muito importante levar em consideração que se a pessoa não quiser trabalhar de forma interdisciplinar, não há problema, né? Pode-se fazer tecnodocência sem uma interdisciplinaridade. Sim. No entanto, se você optar por trabalhar com inter ou com transdisciplinaridade,
faça direito, faça certinho, né? Então, evite essa coisa de querer fazer, né, como você mencionou, que as pessoas pensam, né, que a interdisciplinaridade se faz com uma pessoa. Não vai acontecer, né? E a interdisciplinaridade, você precisa pensar no tema que você vai trabalhar. O tema não pode puxar a sardinha para nenhuma das áreas que estão vinculadas ali, naquele grupo, né? Tem que ser um tema neutro, né? E aí você vai trabalhar com pessoas de áreas diferentes de fato, né? E existem alguns princípios dentro da interdisciplinaridade, né? Precisa haver pelo menos aprendizagem mútua, né? Um tem que aprender com o outro, né? Tem que minimamente um tem que querer aprender com o outro, né? São coisas muito subjetivas que às vezes não fica explícito, né, no processo, mas que fazem total diferença na hora da execução, né, do planejamento já e da execução, porque fazer um plano de aula interdisciplinar não é diferente? Dá muito trabalho. Eu acho que tu falou um negócio que foi muito legal agora há pouco, sabia? Eu acho que pronto, isso vai passar a fazer parte da minha explicação. Fez tudo assim, a lá Aristóteles, tudo dentro de uma cabeça só, você está fazendo intradisciplinaridade. Perfeito, assim, adorei. Vou usar isso. Você é um sujeito intradisciplinar. Tudo bem. Sei lá, um modelo epistemológico de construção do conhecimento diferente do interdisciplinar, né, que é para fora. Então... E enquanto a interdisciplinaridade não for uma coisa instituída, né, institucionalmente, você é obrigado a fazer, né, você pode escolher. Você quer trabalhar de forma interdisciplinar, né, te satisfaz, né, desenvolver esse tipo de trabalho, né? Você se interessa por isso? Você, eu diria assim, tem uma certa aptidão para trabalhar dessa forma? Porque tem gente que não consegue trabalhar em grupo, né? Na disciplina é obrigado. A pessoa vem e fala assim, você vai ter que trabalhar em grupo. Sim, mas isso porque a proposta dos docentes é trabalhar de forma interdisciplinar. Isso. Poderia não ser. Mas assim, para que o estudante da licenciatura tenha essa experiência, vivencie isso de alguma maneira. Porque ao final da experiência ele pode falar assim, olha, realmente não serve para mim, eu não gostei, não faz parte, né, da minha personalidade, do meu jeito de ser, do meu jeito de pensar. Isso. Não tem problema nenhum, mas você passou por essa experiência docente, né? Eu acho que isso aí faz bastante diferença na hora da sua escolha, né? Você não vai escolher porque você viu, você vai escolher porque você viveu, né? Então, eu acho que você traz elementos muito importantes e diferentes para você tomar uma decisão consciente do que você está fazendo, né? Eu acho. Eu queria correr assim para um tema que seria o seguinte: como é que na cabeça da gente, dos três aqui, como é que a gente poderia pensar em colocar a formação do tecnodocente, né? Quais caminhos para formar um tecnodocente? Teve alguns que a gente tentou, né? Que foi já trabalhar com o professor, com muitos anos de experiência dentro das instituições e tal. Gente do céu, eu não tenho saúde para tal. Entendeu? O meu problema foi um problema de saúde mesmo, não é força de expressão, não. Eu não tenho forças, porque ou o fulano quer, ou o fulano não quer. E o pior para mim é que o fulano não quer, mas quer fazer a formação, entende? E quer fazer de conta que quer, mas não quer. Então não muda nada. Então isso é um estresse, numa formação de meio ano, de um ano. Estou falando dentro das próprias instituições, né? Pô, o cara não quer, não gosta, prefere trabalhar sozinho, mas não assume isso, sabe? Como se dizer, não, tem que ficar na onda, então... sabe o fulano que vai pra beira da praia, assim, com a prancha de surf, mas não sabe fazer surf? Tá entendendo? Mas ele anda lá pela beira da praia e tal, pra cima, pra baixo, anda com o livro embaixo do braço que nunca leu, né? Essa coisa toda. Então, isso me matou. Aí eu disse assim, não, peraí. Aí a Branca, eu me lembro também, nós chegamos num acordo por caminhos diferentes de percepção, de dizer assim, não, cara, o lance é trabalhar com licenciando, quem está se formando agora, não interessa se já deu aula, se não deu aula, preferível até, assim, que seja licenciando, né, que esteja cursando agora, né. E é muito interessante, porque quando a gente recebe licenciandos que já estão há algum tempo em sala de aula, né, é muito difícil deles saírem da aula expositiva, é muito interessante. Quando a gente recebe licenciandos que ainda estão verdinhos, às vezes nem, no caso da Lia, né, nem foi para o estágio ainda, começou agora, então é muito mais aberto, né, a fazer coisas diferentes na sala de aula. Eu acho bem legal, bem interessante de perceber isso. Daria uma pesquisa, eu diria.
Tu sente isso também, assim, que tem gente que tu diz assim, pô, se eu apresentar esse troço aqui, o cara vai dizer, ah, tá, que legal, massa, tá. Muito por educação, né? Eu acredito também nessa mesma linha de raciocínio. Se a gente quer mudar um todo, a gente tem que começar a mexer na raiz do problema. Então, é na formação dos futuros professores, futuros profissionais. Então, a minha pesquisa é justamente isso, é incomodar de uma certa forma a universidade e perguntar se realmente eles estão fazendo aquilo que eles cobram da gente quando nos formamos. Lá a gente tem muito essa característica, tem um professor que fala, o professor Neilton, que a gente não pode mais ficar fazendo pesquisa-denúncia, só falar o que está errado e não propor nada para consertar aquilo. Legal. Então, a proposta da minha pesquisa é justamente essa, tentar incomodar, mostrar aos professores que eles estão ficando para trás, né? E nós, como futuros docentes, precisamos se empenhar e também nos desafiarmos. Porque chegar na sala de aula com aqueles alunos que mexem muito em tecnologia, sabem muito, e a gente ficar para trás só na aula expositiva, naquela aula tradicional, facilmente a gente vai ser trocado, né, por um robô, por um IA, por exemplo. Então, aqueles professores que não conseguem adaptar a sua prática pedagógica, que não entende que cada estudante tem um mundo dentro da sua cabeça, que cada um vai aprender de uma forma diferente, vão ser trocados por robôs. Concordo. É isso mesmo, é muito bacana, porque a gente já fez acho que foi o nosso primeiro vídeo, foi sobre inteligência artificial, e é muito interessante como a coisa já evoluiu de tal forma que as pessoas ainda insistem em dizer, nossa, mas eu fiquei espantada porque a IA respondeu toda a tarefa do meu filho, tá? Então, gente, façam tarefas mais criativas, façam tarefas mais complexas que uma IA não tem condições de resolver, né? Porque nós, seres humanos, temos condições de fazer mais do que nós fazemos, mas muito mais. Então, eu não sei, pra mim a IA tá esfregando na cara da gente, assim, falei assim, olha, isso aí eu resolvo, o que você vai fazer da sua vida, né? Então, eu penso que a gente pode fazer muito mais, mas muito mais mesmo do que a gente faz. Cobrar muito mais de formas diferentes, né, aquilo que a gente normalmente cobra dos nossos alunos. E a curiosidade, eu tenho duas curiosidades para contar. Uma rápida também, as duas são. É o fato de que a meninada que eu tenho, por exemplo, que está na monitoria, que nós estamos quadrinizando algumas disciplinas, a gente está trabalhando muito com ilustrações e imagens, tá? Só explica o que é quadrinizar. A gente está transformando algumas coisas de texto em imagens, né? E essas imagens levam a uma contemplação como se fosse um HQ, um gibi, uma graphic novel. Uma história em quadrinhos. Uma história em quadrinhos. E aí aquela história em quadrinhos ela pode aprofundar em textos e tal. A gente tá mexendo nisso para gerar mais engajamento, né? A própria meninada do desenho sofre com a IA. Eu digo, então, vocês têm que começar a pensar em desenhos que não foram ainda catalogados, porque se vocês fizerem mais do mesmo, mais dos animes japoneses, mais dos desenhos Marvel, mais dos desenhos DC Comics e tal, essa aí a IA faz, essa junção a IA faz, entendeu? Tem que ser algum tipo de desenho diferente, tem que ser alguma outra coisa, né? Então é muito legal, eles terem que estar sendo provocados com isso. E a segunda é que tu me levou numa viagem do tempo agora, foi muito engraçado. Eu estou em Embratel, no tempo tinha, não sei nem se ainda existe Embratel, 1992 mais ou menos, videoconferência. Nossa, era por linha telefônica, Matheus. Cara, aí chega num ponto que tinha 6 pessoas com telefone, tinha feito a palestra e tal, aí o pessoal pegou e veio uma pergunta para mim, né, dizendo assim, você acha que as máquinas vão substituir o professor? Eu digo, essa aqui tu guarda para os últimos 5 minutos de programa, porque eu respondo e aí o programa, valeu, né, acabou, né, aí quando chegou nos últimos 5 minutos eu falei exatamente o que você falou agora, alguns anos depois, né, que foi, eu disse assim, vai, o professor reprodutivo de conteúdo, né, sem criatividade, sem juntar coisas que uma máquina não juntaria, tá entendendo? Vai dançar. A nossa diferença para essa máquina, por enquanto, ainda está sendo os ruídos, porque a máquina vai trabalhar 0 e 1, né? Ou é ou não é, aceso e fechado. E a gente tem o ruído, e a máquina simular o ruído é um pouco mais complicado. O que é esse ruído? É misturar coisas que a máquina não pegaria, entendeu? Coisas doidas, ligar Lé com Cré que ninguém ligaria. Então
esse nível de abstração, eu acho que a gente tem aí um ponto de defesa. Mas o professor, que é o professor, isso eu estou nos anos 90, início dos anos 90, que é o professor que só vai lá e dá o conteúdo, rapaz, o computador na época dizia assim, o computador vai fazer isso ligeiro bala. E aí dei de exemplo os porteiros eletrônicos, né? Que infelizmente tiraram o emprego de um monte de gente, os telefones que tiraram os empregos dos mensageiros, né? Os automóveis e os motores que tiraram o emprego dos cavalos e dos caras que puxavam carroça, né? E por aí vai afora. Então isso é fazer o lógico, assim, o passo depois do outro. Mas, rapaz, eu sou de uma época que o professor ficava apavorado se o aluno entrasse com uma calculadora dentro da sala de aula. Entendeu? E se o aluno tivesse uma HP 25, então, ou uma HP 18C, aí o professor morria, porque essa aí fazia tudo, dava até ponto de gráfico cartesiano. Isso. Entendeu? Então, quer dizer, hoje nós estamos com a mesma discussão, né? Sim. Tirar o celular dentro da sala de aula, pode um negócio desse? Desse jeito a gente vai ser substituído mesmo, ainda bem que eu vou estar aposentado. Ou vou ter ascendido ao Nirvana, se é que é para lá que eu vou, né? Mas enfim. Né? Muito bom. Eu tenho uma outra coisa para colocar, que eu queria saber. Assim, nesse bate-papo nosso, que é o seguinte: como é que se vai fazer isso dentro de uma escola agora? Onde é que a gente vai achar... Só me lembrei do Deleuze agora. Onde é que a gente vai achar frestas para poder fazer alguma coisa dentro dessa instituição tal como ela está colocada? Porque ela já deveria ter mudado há algum tempo, fazem só uns 50 anos que deveria ter mudado, não mudou, né? Então ninguém vai durar mais 100 anos, né? Pelo contrário, né? Acredito que as coisas de antigamente, em vez de erradicar, tá voltando, igual as doenças. Eu tive também a experiência de ensinar em escolas que adotaram o cívico-militar, o ensino cívico-militar. E é um terror para os alunos. A gente fica lá e eles não podem levantar, não podem ir no banheiro, tem que pedir permissão para sentar, para falar, para sair. E para mim isso é um retrocesso. E é mesmo. Na minha cabeça é mesmo. Mas eu já li alguns materiais que diziam que a gente vive em ciclos, né? Então a gente chegou no ápice da revolução, não posso dizer revolução, mas de uma mudança assim, né, na forma de pensar, né? E agora a gente está voltando para o que era no passado. Eu falei, meu Deus, que tragédia, né? O pessoal dos anos 60, assim, acho que, né, se revira. Esse é o caso, né? Que nasceu na década de 60. Mas os adolescentes da década de 60, cara, os jovens da década de 60, acho que você reclama um pouco disso aí, viu? Um pouco Tanta coisa que eles fizeram pra gente olhar uma situação dessa aí, meu Deus. Que tragédia. Meu convite é assim, ó, meu convite, certo? Vamos fazer uma escola diferente? Eu aceito, certo? Financiamento. Tá certo. Quem quiser financiar a tecnodocência pra gente fazer uma escola tecnodocente, eu aceito. A gente faz um projeto bem bonitinho, né? Faz uma escola totalmente diferente para pelo menos a gente testar, para saber se vai dar certo. Tinha mesmo, sabia que tinha umas escolas patrocinadas pelo governo no passado distante, que eu cheguei a pegar, que eram escolas experimentais. Isso. Aí elas tinham regime militar, né? Então elas tinham uma certa liberdade de experimentar algumas coisas diferentes, né? Talvez a gente consiga isso, não sei. É uma possibilidade de fazer uma escola, mas e nessa escola agora, como é que a Lívia pode começar a fazer isso, né? Como é que as pessoas podem começar a fazer alguma coisinha assim? Em termos de pesquisa, certo? O que a gente descobriu? Que as disciplinas eletivas são, assim, oferecem um espaço maior de possibilidade de fazer coisas diferentes. Mas a disciplina eletiva, ela existe geralmente nas escolas de tempo integral. Então, eu não sei se todas as escolas do Brasil hoje em dia estão, né, com esse formato. Pelo menos no ensino médio, né? Não sei. Mas trabalhar na disciplina eletiva é bem interessante. Eu não sei na Bahia como é, mas aqui no Ceará a gente tem um catálogo, né, do governo do estado para os alunos do ensino médio que estudam em escola de tempo integral. E nesse catálogo existem várias disciplinas que podem ser ofertadas. E a disciplina que a gente está trabalhando na pesquisa em uma escola pública de ensino médio é criação de jogos digitais. E a gente consegue fazer um trabalho interdisciplinar na escola, né?
colocando os estudantes para desenvolverem seus próprios MADEs, os seus materiais autorais, digitais, educacionais. E o tipo de MADE que eles desenvolvem é jogo. Então eles desenvolvem jogos digitais. Gente, não é aquela programação, né, computacional, que a pessoa vai lá programar e vai desenvolver a coisa do zero. Não, a gente pega plataformas que já estão pré-programadas, mas a nossa ênfase maior é no conteúdo que eles vão estar trabalhando. No caso da pesquisa que eu estou mencionando, a gente está trabalhando com biologia e física ao mesmo tempo, né? Partindo de questões do Enem. Então, é como se a questão do Enem fosse o nosso tema, né? E a gente extraísse dali quais são os conteúdos que precisam ser trabalhados. Essa específica do Enem que eu estou mencionando aqui, a gente está trabalhando com educação ambiental e mecânica. E é super interessante ver, né, quais são os conceitos que o Enem cobra, de que forma esses conceitos podem ser trabalhados em sala de aula e como é que eles podem ser interdisciplinarizados, né? Então, na questão do Enem, ele já vem com essa proposta de estar trabalhando as duas coisas ao mesmo tempo, mas a gente aprofunda também nesse aspecto. E a nossa busca é saber como é que é a aprendizagem desse estudante. Será que melhora? Será que piora? Será que fica na mesma? Né? O que acontece? E a gente tem observado que tem melhorado, por incrível que pareça, porque eu fico super curiosa também. Você, sou eu que estou aplicando, mas vai saber, né? Será que está funcionando? Né? E tem funcionado, tá dando assim, eu não vou dizer para você que mudou 100%, não, porque é uma questão também de uma construção cultural, né? Mas aquilo, quando as pessoas se dedicam a fazer os jogos, realmente tem uma resposta bem positiva, né? Então, nas disciplinas eletivas, respondendo a tua pergunta, eu encontrei uma guarita, né? Uma possibilidade de fazer. E tu desconfia de algum lugar? Sinceramente não, porque eu tive a oportunidade tanto de ser docente no IF Baiano, lá de Governador Mangabeira, quanto em escola municipal e escola estadual. Eu vi muita diferença entre as três. Então, embora a gente tivesse todo o recurso no IF Baiano, tivesse sala de informática, laboratórios, a gente tem um currículo muito fechadinho. Então, até as intervenções que a gente tentou fazer de sequência didática, causar mesmo essa interdisciplinaridade, não foi possível fazer tudo. Então, a gente tem o recurso, tem os materiais necessários, mas é bem fechado o currículo. E já na pública e municipal, infelizmente a gente não tem recurso, a gente não tem espaço e não tem essa disponibilidade de outro professor querer trabalhar com você, e quando ocorre essa junção de disciplinas, não é a interdisciplinaridade, é só uma forma deles acharem que estão fazendo interdisciplinaridade para algum projeto de ciências, alguma data comemorativa, enfim. É dureza, né? Eu acho que a gente vai ter que começar a trabalhar a mudança do currículo sem pensar em currículo. Se você não achar um espaço onde você, obviamente, é remunerado para estar lá, e você não está necessariamente dentro de uma sala de aula formal, talvez tu fazer um clube de alguma coisa que seja interdisciplinar, talvez um clube de jogos, né? E que crie jogos interessantes, porque não, olha, ave santa, nós estamos tentando fazer agora um card game de metodologia da pesquisa. E na minha briga com os meninos é o seguinte, façam um jogo que as pessoas jogam tomando o seu refrigerante, seu suco, comendo biscoito, que são elementos importantíssimos para quem gosta de board game. Biscoito e algo para beber, que não seja alcoólico, porque senão se confunde. Então, sabe, eu acho que isso pode ser um caminho. É achar assim, já que eu estou na escola aqui, vou dar aula daqui a tanto, tem 2 horas aqui, encontrei o professor fulano, a gente pode fazer um clube de alguma coisa aqui no meio. O tema pode ser fotografia, mas eu vou trabalhar questões do Enem, ou vou trabalhar outra coisa. A gente está achando que o caminho é muito por aí, enquanto não houver essa mudança que se está lutando, né? Eu acho. Você se prender dentro do esquema que existe, as mudanças não são mudanças de fato, são só história. Daqui mais uns 10 anos, o pessoal vai fazer outra metodologia de sala de aula invertida, que vai inverter a que tem agora, então vai voltar a ser a mesma que era antes, entendeu? É que nem eu estava conversando com um rapaz lá no prédio, ele disse assim, não, professor, mudei 360 graus. Eu disse assim, tá,
Então, não mudou muito, né? Porque se foi 360... Só gastou um pouco mais de energia. Foi lá da placa e voltou. Então, como tudo é cíclico, eu também acredito nisso, né? Agora nós estamos fazendo a sala de aula invertida, se tu inverter de novo, eu não entendo nada de matemática, mas vai dar... Volta ao que era, né? Então é isso que eu acho. Gente, um último toquezinho para... Então, né, eu queria só dizer o seguinte, que a tecnodocência está crescendo, né, e eu fico muito feliz com isso, não só pela presença da Lívia aqui, né, de a gente estar entrando lá na Bahia, nossa, um beijo, né, a todos os baianos que eu amo de coração, né, mas ela ganhando espaço também em outros lugares, né, no sul do país, sudeste, tem pessoas já escrevendo suas dissertações e teses, vinculando a ideia da tecnodocência. Eu fico muito feliz e muito grata ao mesmo tempo, né? Mas aqui a gente não para, né? E por mais que o financiamento das coisas seja muito suado, muito sofrido, a concorrência é muito grande, vocês não têm ideia do que a gente tem que fazer, né? Para poder concorrer, colocar um projeto para poder ser aceito por um órgão de fomento, né? Eu digo até que os órgãos de fomento me perdoem, né? Mas é muito difícil, porque quando a gente vai pedir alguma coisa, eu me sinto uma mendiga. Quando eu vou cumprir lá, né, com todas as coisas, tem que ir lá fazer a prestação de contas financeira, né? Eu me sinto uma ladra, né? Porque eu falei assim, você não me apresentou isso, não me apresentou aquilo, não me apresentou aquilo outro, uma burocracia sem fim, né? Então, é bem difícil, mas mesmo assim, né, a gente trouxe a ideia da tecnodocência, ela nasceu oficialmente lá em 2013, né, vem trabalhando com ela até hoje, a gente já está em 2025, né, e eu estava contando outro dia, falei assim, ó, já é a 26ª edição, né, que eu diria assim, da disciplina da tecnodocência dentro da UFC, então eu fico muito feliz com esse resultado, mas a gente trouxe, a partir da tecnodocência, a definição de MADE, que é o Material Autoral Digital Educacional, tem o seu conceito, a gente já tem uma tipologia de 18 tipos diferentes de MADEs que podem ser desenvolvidos, logo a gente está com uma publicação sobre isso. A partir da ideia do MADE, né, que tem toda um métier de trabalho, né, a gente tem aí 5 etapas para trabalhar com o MADE, a gente conseguiu desenvolver uma sequência didática tecnodocente, né, que tem 8 intervenções, que está sendo avaliada nessa pesquisa que eu mencionei agora, mas também avaliada por várias pessoas que estão fazendo mestrado profissional, que podem colocar essa sequência didática como produto para ser testado nas suas salas de aula. Então a gente tem isso. E bem novinho, recente, saiu agora, muito bacana, é a nossa forma de avaliação tecnodocente, né? Nós conseguimos criar uma forma de olhar para a aprendizagem dos estudantes sem nota quantitativa, né? Então a gente consegue ver muito mais a aprendizagem dos estudantes a partir, né, dessa questão qualitativa e de comparações. Então tem sido assim esclarecedor, nossa, muito enriquecedor ao mesmo tempo, a gente vê como é que as pessoas estão caminhando no processo de aprendizagem de conceitos e procedimentos quando a gente utiliza esse instrumento que a gente está saindo agora do forno, né? Logo, né, a gente já tem uma publicação, mas logo vai ter uma publicação mais robusta. Então, estamos crescendo, né? Acho que isso aqui é bacana, fico muito feliz, né, com esses resultados. Eu quero agradecer a vocês, primeiramente, por ter me dado essa oportunidade, porque é totalmente diferente você se encantar por algo e ter os autores presentes ali com você para discutir as dúvidas, ver o outro lado da moeda. Então isso para mim tem sido incrível. Quero agradecer também a minha orientadora, Tessiana Moura Vidal, que ela é da didática, especificamente da educação do campo, e quando eu cheguei mudando toda a minha proposta do manual para o digital, ela acolheu e ela falou, te apoio em tudo. Nossa. Vai em busca dos seus sonhos. Eu não sei muito sobre a tecnodocência, mas da mesma forma que você vai aprendendo, eu também tenho que aprender para corrigir o seu trabalho. Então eu acredito que essa é uma forma de disseminar, né, a tecnodocência por aí, mostrando as diversas possibilidades que ela pode ter dentro da sala de aula. Legal, e tu vê logo, né, como tu fica mais à vontade. A professora também se coloca como aprendiz, né? Outra conversa, outro bate-papo. Muito bacana, né? Interessantíssimo. Muito legal. E
É isso que a gente tem para nosso programa de hoje, nosso quinto programa de hoje. Foi agora, né? Quinto encontro. E a gente daqui a 15 dias inventa uma nova moda. Isso, mas lembra, tá certo, gente? Deixa um joinha, né? Clica lá no sininho, né? E coloca os comentários. É tão bacana quando vocês comentam, falam sobre o que vocês pensam, trazem dúvidas, né? Questionamentos que colocam a gente em xeque. É muito bacana, né? É muito interessante receber vocês, né, e trazer esse feedback também. Então, muito obrigada por toda a participação de vocês nesse tempo todinho, né, que a gente está aqui, e com certeza virão mais, né? E eu nunca agradeço, eu vou agradecer hoje, né? Valeu aí, Matheus! Sim! A câmera só filma para o lado, né? Talvez um dia criem uma que filme dos dois, né? Quando o entrevistado aperta um botão aqui, né? Isso, muito bom! Falou!